Um mal silencioso, que chega sem chamar a atenção e tira do indivíduo a vontade de viver e interagir socialmente. A depressão é a principal causa de doenças em adolescentes entre 10 e 19 anos no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, divulgados em 2014. O que você acha que desencadeia a depressão nos adolescentes, principalmente? É uma fase de muita descoberta, muita mudança, a gente fica meio maluco, né, quando é adolescente, é muita confusão, muita insegurança. Eu, quando pequena, assim, quando adolescente, sofria bastante por causa do corpo, né, sempre fui gordinha. Isso me fez chorar muitas noites, assim, me senti, não sei se, né, tinha depressão ou não, mas me sentia muito triste com relação a isso. Quando ele se sente muito diferente dos outros que estão ao redor dele, ele se sente sozinho e não consegue lidar com os problemas que ele está passando. Problemas familiares e bullying na escola são algumas das causas mais comuns do transtorno. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, estudo realizado pelo IBGE em 2015, revelou que quase 56% dos adolescentes brasileiros entre 13 e 17 anos se sentiram humilhados por colegas de escola. O documento revela ainda que, na mesma faixa etária, mais de 15% dos jovens se sentiram sozinhos sempre ou, na maioria das vezes, no período de 1 ano. Passando em média 4 horas por dia dentro do ambiente escolar, é comum que os sintomas, como alterações de humor e de hábitos, sejam notados primeiro por professores e amigos. Quadros de bullying, sim, ou algumas situações, às vezes, de alguma defasagem pedagógica, alguma questão cognitiva significativa, que às vezes ele tenta estudar e, poxa, não vai, né? Desmotiva, o problema é comigo, não é com os outros. Ou às vezes por uma situação pedagógica, psiquiátrica ou clínica em geral. Faz uso de medicação e aí o rendimento não rende. E isso sim pode influenciar o surgimento ou na questão até de agravar a situação. Isso pode acontecer. Mesmo sem ter sofrido a doença, a depressão faz parte do convívio dos adolescentes. Eu tive uma amiga que ela passou por um processo de depressão e por um tempão ela estava bem afastada da gente. Ela não se afastou da escola, mas ela estava bem afastada de todo mundo, assim, da gente. Ela queria só ficar sozinha e, enfim, estava bem isolada, assim. A diferença entre tristeza e depressão nem sempre é entendida pela sociedade. Em primeiro lugar, tem que separar tristeza de depressão, né? Tristeza é um sinal, um sintoma comum da vida da gente. Todo mundo oscila entre a alegria e a tristeza. Depressão se caracteriza por sendo um transtorno mental que atinge os transtornos de humor, né? Então ele é caracterizado por uma tristeza excessiva, por um choro muito fácil, por um isolamento social. Também se caracteriza pela falta de prazer nas coisas que a pessoa gostava de fazer antes e agora passa a não fazer mais. Por ser um transtorno de ordem mental, os sintomas da depressão na adolescência também se manifestam na mudança do rendimento escolar do aluno e na falta de vontade de ir para a escola. Tem casos que às vezes tá com alguma situação familiar, enfim, e se foca completamente nos estudos para fugir dos problemas, ou que não tem energia alguma para de fato dar conta daquela questão pedagógica que está sendo exigida. Porque é aí que a gente vê um quadro depressivo. Estudar eu não consigo, mas também eu não tenho ânimo para sair, eu não tenho ânimo para assistir uma televisão, para fazer nada, eu quero ficar estagnado. O desempenho acadêmico é o primeiro que sofre interferências, né? É um jovem que se desestimula, né? A ansiedade, o desestímulo, a falta de sentido daquele conjunto todo de coisas afeta sobremaneira os níveis de ansiedade, os níveis de tristeza e, em alguns casos, acentua os quadros de depressão. Na depressão não há culpados, mas na cura todos devem ser envolvidos. Sair à procura de culpados é extremamente perigoso. Agora, que nossas instituições, que as instituições escolares, a família, as universidades e as empresas precisam começar a pensar de maneira mais amorosa, mais afetuosa com o jovem, com o adolescente, com a criança, isso é fundamental. A escola não pode fechar diagnóstico, então sempre que a gente percebe o indício de que algo não está
de acordo com aquela fase do desenvolvimento não está sendo 100% adequado, a família vai sugerir uma avaliação. Nós, de forma alguma, vamos falar, seu filho tem depressão, seu filho tem déficit de atenção, de forma alguma. A gente solicita um acompanhamento externo. E a partir do momento que a gente for avaliando como vai ficando o caso, a gente vai sempre entrando em contato com a família. Na escola, atualmente, né, com a demanda cada vez maior, né, uma demanda psicológica do aluno, então esse trabalho ele não tem como ser isolado. Então, existe a participação da escola, mas também da família e das pessoas, né, que acompanham e que fazem o tratamento ou o acompanhamento especializado. Então, no caso, os médicos, psiquiatras, os psicólogos, e há uma conversa, né, entre todos para que a ação ela seja bem mais efetiva. Então, porque muitas vezes o adolescente ele busca no professor uma referência, ele busca no professor uma pessoa para falar das suas angústias, dos seus medos, né, das suas dificuldades. Então, cabe à escola também fazer um trabalho junto aos professores, um trabalho que dê ao professor uma sustentação para o que eu faço com tudo isso que eu recebi do meu aluno. Eu acho que a família é o principal apoio. Mesmo falando com a minha mãe, no telefone, assim, qualquer coisa que acontece, não é a mesma coisa. Mas eu acho que você tenta lutar contra essas coisas. Você sabe, o que está te fazendo mal. É uma luta constante para você conseguir se abrir, para você conseguir, interagir com seus amigos.